Como é que você analisa, Josias? O que deve vir por aí? Se realmente os brasileiros conseguirem sair, será que Lula deve mudar o tom, como ele tem tratado Israel nessa guerra? Pelo que apurei, deve haver uma mudança de tom, sim, Fabiola. Não especificamente em relação a esse embaixador. O Lula está muito irritado. O Lula está muito irritado com esse embaixador, mas ele considera um personagem menor. Essa autorização tardia para a saída dos brasileiros da faixa de Gaza liberta também a língua do Lula. O Grupo do Brasil foge da zona de guerra e o Lula se aproxima dela. O Lula disse em privado que se sentiria liberado para tratar como deseja do conflito entre Israel e Hamas depois da saída dos brasileiros da faixa de Gaza. O presidente avalia que vai contrariar Israel, porque ele deseja dar continuidade àquele esforço por um cessar-fogo que foi iniciado no mês passado, quando o Brasil exerceu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. O Lula quer articular, fora das Nações Unidas, uma estratégia para o pós-guerra. São muito pretensiosas as intenções do presidente, os objetivos são muito ambiciosos, mas ele está avaliando que a comunidade internacional não pode aceitar passivamente a uma eventual ocupação da faixa de Gaza por Israel na fase posterior a essa contraofensiva militar. E ele defende o envolvimento nesse debate da Autoridade Nacional Palestina, que está excluída dessa equação, né? Seja porque essa autoridade palestina está hoje submetida ali, assediada por denúncias de corrupção, está desacreditada ali na região, seja porque Israel não incluiu os palestinos nessa equação. Então, o Lula cogita injetar a guerra na agenda da próxima incursão internacional dele. No início do próximo mês, ele vai participar em Doha da COP28. Em 1º de dezembro, à margem da Conferência Climática, o Lula assume a presidência rotativa do G20. Ele tinha 3 prioridades: clima, a redução da desigualdade e a reforma, ou a defesa da reforma de organismos internacionais, como esse Conselho de Segurança da ONU. E ele vai incluir a guerra nessa lista de prioridades. Antes de voltar ao Brasil, o Lula vai fazer uma escala, vai descer em Berlim, onde ele conversa com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e quando esse encontro foi marcado, estava ardendo no noticiário a guerra que foi provocada pela Rússia na Ucrânia. Nesse conflito anterior, o Lula perdeu o nexo, perdeu o bonde ao igualar o agressor, ao agredido, ao fazer declarações que revelaram uma certa simpatia pelo Vladimir Putin. Ele agora tenta frequentar esse debate sobre a Segunda Guerra, que cruzou o destino do seu 3º mandato, com um discurso mais calibrado. Então, as pretensões são ambiciosas, Fabiola, mas o presidente acha que, saindo os brasileiros da faixa de Gaza, ele está mais liberado para tratar da guerra como ele deseja tratar. Então, sem distribuir caneladas e tal, mas ele acha que a forma como Israel está administrando o conflito vai além do direito de um país agredido de responder à agressão. E é preciso que a comunidade internacional, na opinião do Lula, reaja a isso. Esteve com o presidente francês, o Macron, o Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, já andou conversando sobre essas intenções do presidente. Agora o Lula vai a Berlim para conversar com o Olaf Scholz e vai incluir nessa agenda internacional dele a guerra como uma das prioridades. E aí, quando você fala, é interessante isso, né? A saída dos brasileiros libera a língua do Lula a tratar disso. Ele já até, numa fala ali, mais de improviso, ele chegou a chamar de genocídio. Isso não foi no encontro internacional, não foi com diplomatas, como aconteceu ontem com o Celso Amorim, lá na reunião na França, né, com Emmanuel Macron. Então há talvez uma expectativa que Lula endureça até nessas falas, como você disse. Agora, há uma pressão, e aí essa pressão que hoje a gente vê a pressão nas redes, né, para que Lula tenha alguma atitude em relação a esse próprio embaixador, né? E o Thales até escreveu a respeito disso também, uma coluna, né? O que você tem de apuração, Thales, sobre essa possibilidade ou não? Quer dizer,
Lula romperia com Israel? Lula pode ter uma atitude mais firme com esse embaixador? Isso pode ter alguma repercussão? Tá desligado o som, Thales, vê aí. Se fosse o desejo do Lula, ele teria uma atitude firme imediata contra esse embaixador. Mas o que os diplomatas estão pedindo a ele é cabeça fria. Cabeça fria porque ele tem ainda esse objetivo de influir na discussão sobre o fim da guerra, a possibilidade de acabar com a guerra e sobre o pós-guerra. A preocupação principal do Lula, a prioridade dele nessas negociações é evitar a ocupação da Palestina, da faixa de Gaza, sobretudo, por Israel. É tentar que isso daí que se volte à normalidade, mas vai ser muito difícil porque a área está completamente destruída. Então não há uma disposição dos diplomatas, e eles estão tentando convencer o presidente de que não faça nada contra o embaixador de efetivo no momento. Por outro lado, o Lula vai ser um pouco mais duro, vai ser mais duro nas respostas a provocações.